você entende que você serve um Deus abundante, isso muda completamente a sua vida. Sabe, quando alguém tem um pai que é tão bem sucedido, ele não tem medo de passar fome, ele não tem medo de ficar para trás. Por quê? Porque ele sabe a imagem de quem é o pai dele. Eu vou dizer, você não nasceu para ser uma pessoa religiosa, para ser aquele crente pesado, aquele crente complicado, aquele crente de domingo, não. Você serve um Deus abundante, diga glória a Deus por isso. Deus, Ele te ama muito. Por que que você precisa ter a imagem correta? Sabe, quando você entende o tanto que Deus te ama, você vai viver em paz para com Deus. E eu vou dizer uma coisa para você. Sabe, ainda quando você era pecador, inimigo de Deus, mesmo assim, Deus já te amava. Diga glória a Deus por isso. Não precisa projetar todos os versículos, estou atrasado hoje. Romanos 5:8 diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Deus prova, Deus Ele testifica, Deus Ele comprova o tanto que Ele te ama. Diga para o seu irmão, está provado o tanto que Ele te ama. Sabe, não fique nervoso quando alguém pediu esmola para você na rua e você ficou nervoso. Esses dias estava num lugar, uma pessoa pedindo dinheiro na padaria, e outra pessoa ficou nervosa, não tenho, se sobrar eu dou. Por que que eu vou dizer, se alguém pede uma esmola para você, porque a pessoa enxergou em você uma possibilidade de ser abençoado, porque viu em você uma pessoa diferente. Eu adoro quando pedem dinheiro para mim, me sinto tão importante. E não pedem para o outro, por quê? Viram em mim uma pessoa que tem condições de abençoar. Quando você fica nervoso, pastor, meu primo está pedindo dinheiro para mim agora. É porque ele viu em você que você é o mais abençoado da família, aleluia. Então você precisa entender, aí você precisa enxergar Deus da forma correta. Não, eu não vou pedir nada para Deus. Quem sou eu para ser abençoado por Deus? Quem sou eu para prosperar? Quem sou eu para ser um pastor? Quem sou eu para multiplicar uma célula? Quem sou eu para abrir um negócio? Porque é uma imagem errada que você tem de Deus. E quando você carrega uma imagem errada de Deus, não tem como você ser abençoado. A mulher, quando acaba de ter um filho, ela é insegura, ela não sabe ser mãe. Aí chega a sogra, aí chega a mãe, e aí ela quer fazer tudo. E a mãe se sente insegura e vai dando o poder para a sogra e para a mãe dela. O que significa? Isso não vai ajudar ela a ser mais mãe. Pelo contrário, vai prejudicar o processo de crescimento dela como mãe. Vou dizer, quanto mais você se posiciona, mais você se torna. Mas quanto mais inseguro, você fica lá com medo, receioso, com muita crise, e você vai abrindo mão de uma identidade por conta de uma visão errada. Quanto mais você fala, eu sou abençoado, mais abençoado você se torna. Diga glória a Deus. E sabe que ninguém consegue dar o que não recebeu. Por que tem pessoas que têm dificuldade de perdoar? Porque elas também sentem que elas não foram perdoadas. Nós amamos porque Ele nos amou. Nós perdoamos porque Ele nos perdoou. Nós não podemos dar nada que nós não recebemos ainda. Então, quando você tem uma imagem de um Deus abundante, você também começa a se tornar uma pessoa abundante. Esses dias assistindo um podcast com um homem de Deus, e ele sendo entrevistado, e disseram para ele, por que você é uma pessoa tão abençoada financeiramente? Ele disse, quando você entende em quem você se tornou, você tem uma necessidade de transbordar na vida das pessoas. Você tem necessidade de abençoar pessoas, de promover pessoas, de ser um canal de Deus, de pagar conta no restaurante, porque ele entendeu o Deus abundante que ele serve. Eu vou dizer, você só reflete aquilo que você crê, você só reflete aquilo que você enxerga. Eu vou dizer, é como uma criança em casa, ela começa a se vestir como o pai e começa a se vestir com a mãe, porque ela admira, é a imagem que ela tem, ela já quer passar um batonzinho, já quer colocar o tamanho, porque ela simplesmente, a imagem que ela tem de mãe, ela começa a replicar. Eu vou dizer para você, avalie qual é a imagem que você tem de Deus na sua cabeça. Porque às vezes a imagem que você tem de Deus é uma religião,
é um domingueiro. A imagem que você tem de Deus é um Deus que é escasso. Deus se alegra na pobreza. Eu vou dizer, a Bíblia diz que Deus se alegra na prosperidade do justo. E você foi justificado por Deus, e você se tornou justo, e você é uma pessoa que pode servir a Deus de uma forma abundante. Nós precisamos carregar a imagem correta de um Deus abundante. Diga para o seu irmão, Deus é um Deus abundante. Por que, pastor, que tem irmãos tantos anos na igreja e eles não prosperam? Quando eu falo prosperidade, não é só dinheiro, não. É o seu casamento, é a sua família, é as suas finanças, é a sua vida emocional, é o seu casamento, é o seu ministério, é a sua liderança. O que é prosperidade? Prosperidade é um avanço. Nossa, eu tinha problema no meu casamento. Hoje aquele problema não tenho mais, porque meu casamento avançou. Tem casais que até hoje não conseguem se comunicar, 10 anos de casado, por quê? Não teve prosperidade no casamento. Eles ficam batendo a cabeça sempre no mesmo ponto, por quê? Naquela área, a imagem que eles têm sobre casamento é uma imagem errada. A imagem que você tem sobre finanças é uma imagem errada. E todas as áreas da sua vida que você tiver uma imagem de Deus errada, ali você vai sofrer. Mas esse não é o propósito de Deus. Olha que interessante. Lucas capítulo 15, não precisa projetar, meu tempo é curto. Aqui relata a manifestação de um pai abundante e a mentalidade de um filho que não enxergava o pai da forma certa. Sabe, as dores emocionais que você tem é por conta da imagem que você tem. E sabe que o que você pensa, você sofre? Quando você pensa em dinheiro, se você não tem, você vai sofrer. Quando você pensa em alguém que você não gosta, emocionalmente você vai ficar desestabilizado. Por quê? Pensamento. Por isso que Paulo diz em Romanos que nós precisamos renovar a nossa mente. Para quê? Para que eu tenho que renovar minha mente, pastor? A única maneira de você testificar, comprovar que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita é com renovação de mente. Para que fazer um curso de casados se eu já sou casado? Colossenses diz que você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aqui nós vivemos de uma forma diferente. Então você precisa aprender a ser casado à maneira de Deus, aprender a prosperar à maneira de Deus. Quantos crentes? Em algumas áreas eles não têm disposição de renovar a mente. Então nessa área você vai sofrer, mesmo sendo um crente. Olha o que diz aqui. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Presta atenção aonde eu vou chegar num problema de raiz aqui. E direi a ele, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Sabe, nós precisamos ter essa consciência aqui. Então, o menino aqui, ele reconheceu que ele pecou contra Deus, que ele pecou contra o pai dele. Mas o problema não é o pecado que nós cometemos. O problema é a imagem que nós temos quando nós pecamos. Quantos filhos eles aprontam em casa, mas eles têm uma imagem sobre o seu pai, que o seu pai vai espancar, vai expulsar de casa, aí eles escondem as coisas erradas que eles estão fazendo. Tudo isso com medo do seu pai que mora naquela casa. Eu vou dizer, a imagem que as pessoas têm é muito perigoso. A imagem que você tem sobre ser crente, a imagem que você tem sobre pastor, é uma imagem que pode ser muito perigosa contra você. Sabe quando um crente ele para de fumar e se converte? Só que ele economiza no cigarro, na droga, na bebida, ele fica rico em 10 anos. Mas quem está ajudando? É a igreja. Mas na cabeça dele, o pastor está roubando meu dízimo. Ele está preocupado com os 10%, mas os 90% está gastando no cartão de crédito. Não sabe administrar, não tem sabedoria. Você está parado nos 10%, que às vezes nem dá. E aí os 90% que Deus dá para você cuidar, você quer que o pastor não cuida bem do dízimo, a igreja não sabe administrar. Será que a igreja não sabe administrar? A igreja está crescendo e prosperando. E você, com os 90% que deveria ser seu? Imagem errada. Aí você fica parado. Olha o que diz aqui. Já não sou digno de ser chamado filho. Aqui tem uma imagem. Eu pequei. E porque eu pequei, eu não sou mais digno de ser chamado filho. Faz-me como um dos seus empregados. Eu não mereço amor, eu não mereço perdão, eu não mereço pão, eu não mereço nada, porque eu não sou digno. Olha a imagem. Não tinha imagem de abundância, porque ele teve consciência do pecado dele.
E levantou-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, e lançou-se no pescoço e o beijou. Nem me parece que é o pai que esse menino estava falando. Porque se ele falou que ele não era digno de ser chamado filho, por que o pai teve essa atitude? Você vê que era o fantasma que o menino carregava? Está cheio de crente com fantasmas na cabeça. Ele acha que ser crente é um negócio que não é. Ele acha que casamento é um negócio que não é. Ele acha que vão matar ele, só está dentro da cabeça dele. Eu não volto para a igreja porque estão olhando para mim. Ninguém nem mais conhece você, mas está aquele negócio, estão olhando para mim. Eu sei que fizeram no verão passado. Aí você está cheio de fantasma e ninguém nem está olhando para você. Estão olhando para mim, estão olhando para mim. Cheio de fantasma. Aqui era um fantasma que o menino tinha na cabeça dele. Mas o pai dele não tinha esse fantasma. Mas eu vou dizer para você, olha o que diz aqui. E o filho lhe disse: pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, e já não sou digno de ser chamado. O pai já tinha provado, mesmo o pai provando. Lembra que eu disse no começo da pregação? Antes de você ser crente, Deus já te amava. O pai saiu correndo, e o menino viu o pai correndo, encheu ele de beijo, mas dentro dele mesmo assim, o pai comprovando que amava, ele falou: pai, eu não mereço esse amor. Está cheio de crente assim. Não tem nada, sabe aquela coisa, está todo mundo provando, é igual um casamento. Eu já falei que te amo, amor, eu já paguei as contas, mas você não me ama por conta, brigas, porque não tem como você comprovar, porque está dentro do problema. É a imagem que você carrega. Não, eu acho que homem que ama tem que mandar coraçãozinho, tem que mandar florzinha, tem que mandar sonho de valsa. Por isso, a imagem que você tem são os problemas. Agora, olha que interessante. No original, a palavra não sou digno significa não sou merecedor. Eu não mereço ser amado, eu não mereço ser recontratado, eu não mereço voltar à liderança, eu não mereço o perdão da minha mulher, não. Eu tenho que ficar 2 anos santo e irrepreensível para depois merecer o amor da minha mulher. Imagem. E essa palavra corrida no original, sabe o que significa? Um risco extremo, que requer uso de todas as habilidades de alguém para alcançar a vitória. É uma blasfêmia um judeu correr. E ele correu o risco, correndo atrás do filho. Isso aqui é prova. E mesmo assim, ele correndo, o menino falou: não, mas eu não mereço. Eu sei que Deus me perdoa, mas eu não consigo me perdoar pelo que eu fiz. Eu não consigo esquecer o passado. Eu vou dizer: não seja orgulhoso. Não queira ser melhor que Deus. Porque se está pago, está pago. Não tem como você pagar de novo. Você fica igual a mentalidade de católico. Domingo você vai confessar para o padre para ficar em paz. Fui para o Ceará uma vez, me achei tudo católico, opressa a semana inteira. E domingo, falei com o padre. Qual a diferença? Aí o crente vem para o domingo: agora estou bem. Vai começar a semana. Eu vou dizer: não seja religioso. Vive em paz para com Deus. Diga glória a Deus. Ele esperou o mal, mesmo recebendo o bem. Já tentou amar alguém que não consegue entender que ele está sendo amado? É uma tormenta, é uma angústia, é uma tribulação. Você gasta, fala, não adianta. Não, mas não foi o que você falou, foi o que você quis dizer. Que mistério que é esse? Pelo amor de Deus. A imagem de alguém culpado que não merecia. O amor do pai, Deus amou aquele menino, mesmo o menino tendo feito bagunças. Você tem filho, o menino rebenta a casa inteira. Você não vai expulsar ele de casa, você vai arrumar bagunça com ele. Mas está cheio de crente assim, culpado, condenado, opresso. Porque não, eu pequei, olha o que eu fiz. Eu vou dizer: o pecado é grave, sim. Mas você tem um pai que te ama. Um pai que está de braços abertos. Pastor, eu estou fugindo de Deus agora. Eu não posso no culto. Tem crente que não batiza. Ele quer tomar banho para depois limpar. Não, eu tenho que parar de fazer isso, parar com a novela, parar com o palavrão. Então você vai tomar banho para depois tomar banho. O batismo é um sepultamento. É a morte do defunto, mas está cheio de crente com a mentalidade errada. Eu vou me esforçar, eu vou mudar de vida e depois eu vou batizar. Cuidado para você não ir para casa errada quando morrer, antes do tempo. Romanos 2,4 diz:
Não percebe quanto Ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Não, mas ele não chorou, pastor, quando pediu perdão. Arrependimento não é choro. A palavra original do arrependimento é metanoia, mudança de mente. Não, ele falou como não chorou, tinha que chorar. Olha, o que ele fez foi muito grave. Ele nem derramou uma lágrima. Eu não sei se eu vou perdoar, porque eu acho que ele não arrependeu. Está cheio de crente assim. Se chorar, aleluia. Mas se não chorar, você vai julgar alguém que não se arrependeu porque não derramou uma lágrima? O que é melhor derramar? Está cheio de gente assim, chora e não muda, chora e não muda, chora e não muda. O outro não chora e muda. O que você prefere? O que não chora ou o que chora? Você conhece uma árvore pelo fruto. A bondade de Deus, o propósito da bondade de Deus é levar você a mudar de vida. Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, tem uma vida que opera dentro de você. A palavra abundante significa além do que você precisa e em excesso. Quando você tem a imagem de um Deus abundante, Deus começa a surpreender. Você serve um Deus abundante. Para com essa mentalidade de pobre, de escassez, luta, difícil, complicado. Ninguém quer saber de Deus lá na célula, pastor. Ninguém quer responder, não. Você só está enxergando segundo a maneira que você se enxerga. Quando você entende o tanto que Deus é bom, o tanto que Deus é perfeito. Sabe quando você comeu tanta comida? Fala, pastor, não aguento comer mais nada. Mas quando você vai no lugar, você está com a barriga cheia. E tem alguém comendo lá uma comida com uma boca tão gostosa. Você fala, uau, eu também quero esse negócio. Porque a forma que o outro comeu gerou fome em você. Eu vou dizer, quando você tem essa visão, o tanto que Deus é bom, o tanto que Deus é abundante, todo mundo começa a querer. Pastor, meu marido não vem na igreja. Começa a surpreender ele com a bondade de Deus. Fala, amor, estou te esperando hoje à noite. A noite promete. Ele fala, o que aconteceu com essa mulher que foi para a igreja, voltou empoderada? Amor, continua indo. Aí você faz um pudim, e você passa um perfume, e você para de gritar com os meninos. Isso começa a trazer vontade dele de querer ser crente. Eu não preciso conhecer esse negócio aqui. Está cheio de, não, crente é luta, é difícil, domingo, não. Para com isso. Deus é bom, Deus é abundante, Deus é perfeito. Eu vou dizer, quando você tem essa visão de abundância, só para você ter noção da abundância de Deus. A pescaria foi abundante. Com 5 pães e 2 peixes, todos comeram fartamente, ainda sobrou 12 cestos. Não, pastor, o que eu ganho lá em casa, mal dá para sustentar a casa. É porque é a maneira que você enxerga. Se você enxergar 5 pães e 2 peixes de uma forma abundante, uau! Incrível o que pode acontecer. Se você enxergar o que você tem nas suas mãos, incrível o que pode acontecer. Mas o problema é que muitas vezes o que você enxerga não é abundante, mas para Deus é abundante. Olha o que diz aqui, João 12:13. E quando estavam saciados, como que todo mundo se sacia com 5 pães e 2 peixes? Pastor, eu sou recém na liderança. Vai para a célula, Senhor, está aqui 5 pães, 2 peixes. Você vai começar a falar para a pessoa, uau, irmãos, tem um chamado para ser pastor. Você fala, é minha primeira reunião de célula. Não é você, é ele. Tem tudo a ver com ele. Para de olhar para você. Para de ficar lembrando do defunto. Para de ficar falando mal do seu patrão. Para de falar mal do pastor Ricardo. Para de falar mal da igreja. Para de falar mal dos irmãos. Para de falar mal da cunhada, do tio. Você serve um Deus abundante. Diga glória a Deus. Olha que diz mais aqui. E recolheu pedaços que sobraram, para não se perder nada. Recolheram 12 cestos cheios de pão. Sobrou demais. Com R$1.000 na mão de Deus, pode sobrar dinheiro. Mas R$1.000 na sua mão vai ser só murmuração. Você está nas mãos de quem? Quem você ganha? Nas mãos de Deus ou nas suas mãos?
Tem um irmão aqui da igreja, do culto da noite. Eu conheci ele há muitos anos atrás, era um adolescente. E ele foi fazer seminário para ser pastor. Ele ganhava por volta de R$600, que irmãos abençoavam ele. Com R$600, ele dava oferta da igreja. Ele dizimava. Ele comprava o lanche da cela e emprestava dinheiro para os irmãos e para a família ainda. O que aconteceu com ele, pastor? Tem um apartamento próprio. Tem um carro quitado. É casado e é discipulador. Você fica nessa mentalidade, se eu der o dízimo, não vai faltar, pastor. Continua assim. Resolveu o problema todos esses anos, não dando dízimo? Deus é um Deus abundante. Esses dias, atendendo o irmão, eu falei, irmão, eu estou nervoso com você. O que foi, pastor? É um absurdo você ganhar só 20 mil por mês. Com o potencial que você tem. Você tem potencial para ganhar 40, 50 mil. Ele olhou para mim assim. Eu falei, olha o potencial que você carrega. Olha os dons que Deus te deu, é um absurdo, é um absurdo. O que aconteceu com ele? Em questão de 1 mês e meio, ele está ganhando 50 mil reais. Eu também quero, Deus. O seu problema é quando você empreende, quando você lidera, é a imagem que você está carregando ali. É muito, é difícil. É complicado demais. Eu não sou merecedor. Aí você fica nessa vida de penitência de domingo para confessar para o padre. Olha, tudo em Deus e abundante. Diga, tudo em Deus e abundante. A célula tem que ser grande, abundante. Vida financeira grande, abundante. Ministério grande, abundante. Tudo de Deus é abundante. Diga aleluia. Diga para o seu irmão, tudo é abundante. Salmos 23, 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o cálice transborda, transbordando de novo. E aí você vê Jesus transformando água em vinho. Acabou. Não tinha alegria na festa. Jesus fala, vou transformar essa água aqui em vinho. E lá em João capítulo 2, versículo 10 e 11 diz, o anfitrião sempre serve o melhor vinho. Disse depois, quanto todos já beberam bastante, serve o vinho de melhor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Este é o sinal de Caná da Galileia. Foi o primeiro milagre que Jesus fez. O primeiro milagre que ele fez já foi abundante. Para com essa mentalidade pequena. Eu vou dizer, primeiro muda a mentalidade sobre Deus, um Deus abundante. Depois você começa a viver um tempo de abundância. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu creio que Ele é bom. E tudo que Deus faz não tem a ver comigo. Pastor, eu não vou orar por cura porque eu fumei a vida inteira. Então quer dizer que Jesus não pode curar você. Pastor, nem eu vou orar porque eu aprontei a vida inteira, tenho uma dívida de 5 anos. Ele não pode perdoar suas dívidas então. Se ele não poupou o seu único filho, o que é uma dívida no banco? O que é um emprego? O que é uma cura? Mas a visão que você carrega é de merecimento, é de você pagar conta, é de você estar no centro de todas as coisas. Deus é poderoso para fazer além do que você precisa. Isso te dá liberdade, alegria e vida. Diga glória a Deus. Aprenda a sair de cena e você abraçar a justiça de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3,9 diz, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem da fé, a saber, Jesus Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé, a justiça que vem de Deus pela fé, não mais é eu, é Ele, não é eu que tenho, é Ele que tem. Você precisa entender isso aqui, meu irmão. A terceira palavra desse versículo é nele, e seja achado nele. No original a palavra nele é uma relação de descanso. Quando eu entendo que ele trabalha em meu favor, eu descanso. E quando eu descanso, eu confio na justiça que vem de Deus pela fé. Por que está cheio de crente com medo, atormentado? Porque é a justiça dele. Quanta gente religiosa que não entende, que não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Ele. Aumente a sua consciência sobre a presença do Pai e não sobre você. Pare de viver no merecimento.
Lá em Romanos capítulo 5, eu vou começar a compartilhar só o primeiro aqui com você, na semana que vem. 5 vezes em Romanos capítulo 5, você acha a palavra muito mais. Então você percebe, Deus é um Deus abundante, e Deus é um Deus de muito mais. Eu quero muito mais de Deus, como pastor, como pai, como homem de Deus. Eu quero um 2025 com muito mais. E Deus já compartilhou comigo algumas coisas sobre 2025. Estou com tanta expectativa. Há muito mais. Esses dias uma pessoa falou, pastor, eu estou com medo. Eu falei, medo do quê? Porque minha vida está em paz, já faz 1 ano. Eu estou com medo de acontecer alguma coisa. Eu falei, credo, isso não é paz então. Você está com paz, com medo de acontecer alguma coisa, é uma paz atormentada. Não fica procurando praga não. Isso é visão de merecimento. Você está muito calmo as coisas. Acho que vai vir uma luta por aí, pastor. Acho que vai. Eu vou dizer, não procura a luta não. Porque vai ter. Deixa ela te encontrar. E quando ela te encontrar, entrega para o Senhor. Confia nele. E o mais, ele vai dar sabedoria, graça. Tem gente, quando o pau começa a quebrar na vida dele, ele fica tão atormentado que ele perde o bom senso. Ele fica louco, perturbado, esquizofrênico, aquela coisa toda. Ele não consegue nem acalmar. Já viu crente nervoso? Faz besteira, gasta o que não é para gastar, fala e arrepende depois. Por quê? Porque ele perdeu o senso. Ele acha que ele pode resolver o problema dele. A calmaria é em tempos bons, e a calmaria também é em tempos ruins. Porque o Deus é o mesmo hoje, ontem e para sempre. Sua vida não muda por conta de problemas. O Deus que você serve continua sendo Deus. Puder projetar Romanos capítulo 5, versículo 8 e 9. Primeiro, muito mais de Deus. Diga para o seu irmão, você vai vir semana que vem? Diga para o seu irmão, você está sendo abençoado nessa manhã? Como é bom servir um Deus de muito mais. Oh, aleluia. 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 Diga para o seu irmão, não precisa sofrer sozinho. Deus é um Deus de muito mais. Ou primeiro muito mais aqui. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 9. Que você vai achar a palavra muito mais. Logo, muito mais agora. E você, irmão, muito mais agora. Tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da sua ira. Olha o que a Bíblia está dizendo. Deus te amou ainda quando você era pecador. Mas você não estava livre da ira de Deus quando você era pecador. Muito mais agora que você se tornou filho e foi justificado por Deus. Agora você pode viver em paz. Você tem noção que você foi justificado pelo sangue? Irmão do céu. E sabe que um ladrão, ele não pode ser condenado 2 vezes. Imagine que um ladrão, ele foi sentenciado, a sentença dele ali, está na frente do juiz, e o juiz fala assim, está perdoado o seu crime. Ele deixa de ser ladrão? Mas o que aconteceu com ele? Ele é um ladrão que não é condenado. Eu vou dizer uma coisa para você. Os seus pecados foram perdoados. E você foi justificado. Aí é difícil de você entender. Como assim, pastor? Eu vou dizer uma coisa para você. Um pé de manga que não dá manga, ela é mangueira? Mas não dá manga. Mas por que ela é mangueira? Por que ela é mangueira se ela não dá manga? Questão de tempo. O diabo gosta de falar, você está falando palavrão, quer falar que é crente ainda? Deveria parar de falar palavrão, deveria ser fiel na igreja, deveria liderar, deveria ser o melhor esposo. Mas tudo isso vai acontecer conforme Deus vai conquistando o seu coração. Então, ainda que o pessoal condena os crentes assim, olha o crente ali, olha, meu Deus, olha o que ele falou e é crente. Assim é o diabo, até com Jesus. Ele não é filho de Deus, olha o que está passando. Aí você tem que, querido, diga para o diabo. É como um pé de mangueira, não tem manga, mas não deixe sua mangueira.
Aparta-te de mim, Satanás. Em paz com Deus. Você tem noção o tanto que você pode viver em paz para com Deus? Diga glória a Deus. Nós somos perdoados e inocentados. Sabe, o juiz, ele te salvou da maldição, da angústia, da morte, da miséria, da enfermidade. Houve uma obra de substituição. Pastor, o que é uma obra de substituição? Você foi substituído por Cristo na cruz. Os seus pecados, a miséria, a depressão, a luta e a angústia foram condenados naquela cruz. Mas qual que é a estratégia do diabo? Convencer que você tem que pagar de novo. Mas eu vou dizer, já está pago. Tenta pagar um boleto 2 vezes, não vão aceitar o pagamento. Por quê? Porque já foi pago. Está cheio de crente querendo pagar de novo o que já foi pago. Diga para você não vai conseguir pagar. Pode projetar Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Toda a maldição foi levada naquela cruz. Toda miséria, toda angústia. Você precisa aprender a orar segundo a palavra de Deus. Não olhe se a mangueira está dando manga, porque a manga não define um pé de mangueira. O seu fruto não define a sua vida. Talvez está passando um contexto na sua vida, mas não permita que o contexto da sua vida defina a sua vida. Você sabe que até um cachorro vive culpado? Tem um cachorro lá em casa lá que é uma bênção de Deus. Uma bênção de Deus. Até ele, quando faz besteira, ele já se esconde, porque carrega uma consciência de culpa. Está cheio de crente com consciência de culpa. Ele não atende o telefone do líder de célula. Eu pequei, eu fiz uma besteira. Aí ele fica ali 1 mês assim atormentado. Aí depois ele faz o quê? Agora eu estou na igreja firme, agora eu mereço o perdão de Deus, agora eu mostrei fruto para Deus, para as pessoas, agora eu mereço. Talvez se você errou no seu casamento, se sua mulher não te perdoa, vai levar um tempo. Mas eu vou dizer para você, isso não define a sua vida. Não pare de crer na obra consumada do Calvário. É como um ladrão, ele voltou para a sociedade, mas ele está perdoado. Mas o homem olha a aparência, mas Deus vê o coração. Ele vai ter um sofrimento na vida dele, mas presta atenção, ele não precisa mais sofrer na mente porque ele foi perdoado. É questão de tempo. Você precisa entender que existem coisas que são questões de tempo. Mas olha que tribulação, você é o ladrão, e você está na rua, e você não foi perdoado. Você vai ser preso. Assim é o crente, ele foi perdoado, ele foi justificado, ele foi livre da ira de Deus. Nós merecíamos a ira de Deus, mas nós fomos inocentados da ira de Deus. Eu vou dizer, Deus é tão bom. Esses dias o irmão me mandou uma profecia de uma senhorinha na internet: o mundo vai acabar, o chão vai abrir. Eu falei, vem atormentada. Vai numa clínica de louco. 95% dos loucos são crentes. Por quê? Crente é uma tribulação. Ele começa a olhar, agora eu sou crente, não posso pecar. Crente não pode pecar. Crente não pode colocar brinco. Não, crente não pode assistir novela. Meu Deus, assistir novela. Ele fica louco, ele fica perturbado. A letra, ela mata. O espírito vivifica. Você tem que ser cheio da vida para você conhecer o Senhor. A Bíblia diz que nós devemos conhecê-lo e prosseguir em conhecer. Está cheio de crente, não, já conheço essa palavra. Vai para o manicômio daqui a pouco. Tem crente aqui na igreja aqui que é de dar dó, é triste. Ficou à beira do caminho, luta, difícil. Até bater palma assim, alguém levanta a minha mão, por favor. Está entupido por dentro, está entulhado, assim, não tem alegria, já acorda murmurando, nem um cachorro gosta dele. Briga com a mulher por qualquer coisa, briga com os filhos por, não lavou o prato, tem que lavar o prato. Seu filho vai casar, nunca mais vai voltar para te visitar, vai ser a libertação da vida dele. Agora, o mundo vive uma grande culpa. Eu fiquei hoje na porta, alguns irmãos entraram assim. Ó. O que aconteceu? Brigou em casa, fez uma besteira. Aí demora 1 hora para ele recompor. Confessa para o padre, alguém ora por ele. Aí quando ele acorda, acabou o culto. Coitado da semana dele.
Acorda feliz, porque você foi inocentado. E não é o que você faz que define a sua vida, é o que Cristo fez naquela cruz. Tem tudo a ver com Ele, você é amado, perdoado. Aí você pode falar assim, pastor, sabe por que Paulo era perseguido? Porque Paulo pregava que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso que Paulo era perseguido duramente. Olha que tolice, olha que ignorância. As pessoas pensavam que essa palavra estava autorizando as pessoas a pecarem. E pelo contrário, quanto mais amado você é, mais você quer amar. Se tudo que você viu, não, pastor, agora pode pecar, você é porco, com todo respeito. Porco gosta de uma lama, você nasceu para ser ovelha. O amor de Deus nos constrange de tal forma que não tem como você correr de Deus. Paulo era perseguido por conta disso. Pode fazer tudo agora, eu sou perdoado, eu sou amado, eu posso viver em função de... Não, eu vou dizer uma coisa para você, quanto mais minha esposa me ama, mais eu amo a vida dela. Quanto mais eu tenho revelação do amor de Deus, mais eu quero entregar meus dias para Deus. Por que um crente da igreja, ele está triste? Ele frustrou, porque ele perdeu a revelação do tanto que ele é amado, por conta de circunstâncias. Me abandonaram, foram embora da minha vida, aconteceu isso, eu frustrei. Aí ele vai perdendo a visão do tanto que ele é amado, por conta das circunstâncias. Aí ele começa a acreditar naquilo que o diabo está falando a respeito dele. Cadê a manga? Diabo. Aí você quer até discutir. Não, diabo, sabe o que é, diabo? Não tem manga aqui, porque é inverno. Não discuta com o diabo. O mundo gosta de falar assim, contra fatos. Não tem argumento. Querido, isso não está na Bíblia. Não despreze o fato, mas creia na fé. Ele é aquele que muda a história. Está cheio de crente andando por o fato. É verdade, é isso que eu ganho, então eu não posso fazer isso. A célula está assim, você vai vivendo. Não olhe para o seu esposo. Pastor, ele é muito frio espiritualmente, é uma geladeira. Quando você olha, você enxerga a geladeira ou enxerga uma pessoa cheia do Espírito liderando, cuspindo fogo? Porque o que você enxerga define a roupa que você veste. Justiça de Deus em Cristo Jesus. Diga glória a Deus por isso. Então eu vou dizer para você, um porco, quando vê a lama, ele vai para a lama, porque é a natureza dele. Uma ovelha, quando vê a lama, fala, ai, Deus do céu, como que um porco consegue viver numa lama? E eu vou dizer assim, é uma lama, ele olha para o porco assim, ouve uma palavra tão poderosa, o cara vai lá fumar, beber, usar droga, eu sou amado, não entendeu é nada. Ai meu Deus do céu. Paulo era perseguido por conta disso. Tem gente que não consegue entender o amor de Deus. Para que serve o amor de Deus? Para te constranger. E você viver completamente em função desse amor. Diga glória a Deus por isso. Se puder projetar 2 Coríntios 5, 17, 18, a NVT. Tem como colocar na NVT? Então, pode tirar então, por favor, para não confundir os irmãos. Logo, diz assim, logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou. Acabou o vício. Acabou, por quê? Porque você recebeu uma nova criação. Você é nova criatura. As coisas velhas já se passaram. Pastor, tem muita dificuldade ainda. Tenha paciência. O Senhor está trabalhando em seu favor. E uma nova vida teve início. Começou uma nova vida. Você começou uma nova vida. E tudo isso vem de Deus. Aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo. E nos encarregou de reconciliar os outros com Ele. Não viva com medo. A primeira vez que aparece medo na Bíblia foi na história de Adão. Ele teve medo de Deus. Porque Deus disse, se você comer, você vai morrer. E ele caiu. E ele falou, agora eu morro. Não, agora eu morro. E não morreu. Aí, o que aconteceu? Chamar os irmãos do louvor. Ele pensou, já que eu comi e não morri,
Eu já sei o que vai acontecer comigo. Quando Deus aparecer, Ele vai me matar. Mas Deus apareceu. Presta atenção aqui, ó. Sabe o crente que evangeliza pelo medo? Se não for, você vai para o inferno, hein? Porque a Bíblia diz. É uma luta. Adão se escondeu. E quando Deus apareceu, Deus não veio apontar o pecado dele. Presta atenção no que eu vou dizer para você aqui, ó. Nós da videira, nós somos apedrejados porque nós pregamos, que nós cremos piamente no amor de Deus. Deus não está vendendo as bênçãos dele por 7 campanhas na quarta-feira. O que ele fez naquela cruz não tem dinheiro, nem um sacrifício que você possa fazer para comprar as bênçãos de Deus. E eu vou dizer para você, o propósito de Deus não é você comprar Deus. O propósito de Deus é ter você para Ele. Como eu acabei de ler, você foi reconciliado com Ele. E você agora não precisa comprar o que já é seu. O pai falou assim, filho, tudo que eu tenho é seu. Mas às vezes você está amadurecendo em algumas áreas da sua vida. A gente está fazendo um documentário da igreja. Vai passar em dezembro. É um filme da igreja. Você vai vir assistir, comer uma pipoca com a gente, amém? Vamos contar a história da igreja. Como é que foi na época do pastor Alexandre. Que ele percebeu quando multiplicou para a Cachoeirinha. As lutas que nós tivemos, os testemunhos que aconteceram. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu nunca orei para a igreja crescer. Você nunca vê o apóstolo Paulo orando para a igreja crescer. Porque crescimento é uma consequência de um corpo que tem qualidade. Eu vou dizer algo para você. Existem áreas das nossas vidas que você não sai do lugar. E você está fazendo coisas. Mas qual que é o problema? É o motivo em qual você faz. Vem para o culto. Sabe para quê? Para encontrar o seu Senhor. Quando eu saio com a minha esposa para jantar, eu coloco a melhor roupa. Porque eu vou estar com a minha rainha. Você não deveria vir para um culto com qualquer roupa. Porque você me cultuar o Senhor. E é só uma vez a semana. A palavra original de glória é peso. Tudo que você dá peso, você honra. Quando você dá peso para os seus filhos, está honrando os seus filhos. Quando você dizima, está dando peso para a igreja, a minha vida está aqui. Quando você senta para conversar com os seus filhos, dando peso para os seus filhos, isso é incrível. Você tem dado peso para quê nesses dias? Dê peso para a presença de Deus. Dê peso para o Senhor. Irmãos, é uma vida angustiante. Você vai para a igreja fazer a campanha das 7 rosas de Saron. Você vai numa sexta-feira, não foi, hein? Aí, às vezes, a sua insistência, você é abençoado. Fala, nossa, agora eu já sei qual é a estratégia. Você vai viver uma vida inteira se relacionando com alguém para pegar daquela pessoa que ela tem. Isso não é relacionamento. Isso é o que eu acabei de falar. É o filho pródigo. Eu não sou merecedor. Eu vou dizer para você, vai na cadeia. Eu já fiz trabalho na cadeia, na FEBEM, em hospitais. Eu vou dizer, a maior parte dos cadeieiros e dos jovens que estão na FEBEM, eles eram crentes com essa mentalidade. Eles não conseguem se perdoar. Já que eu pequei, eu vou para o fundo do poço agora. Eles não conseguem rapidamente se apropriar do perdão e falar, eu sou amado, justificado, bora para frente. Porque eles têm essa mentalidade, eu não posso errar, não posso pecar, eu não posso, mas eu sou crente. Aí ele vai vivendo assim. Já pensou, eu beijo minha mulher de manhã, porque ela merece o meu beijo? Ela falou, você não vai embora sem me beijar não, viu? Porque eu fiz louça, lavei a louça ontem, sequei a roupa. É verdade. Eu vou dizer para você, eu beijo por obrigação, e ela recebe porque ela merece. Está cheio de crente assim. É terrível esses crentes. É uma vida angustiante, pesada. Não tem favor de Deus. Favor de Deus é Deus dando tudo para nós que não merecemos nada. Mas toda maldição houve uma substituição e foi levada na cruz de Cristo.
É meu temperamento, pastor, eu sou explosivo. O seu temperamento foi levado na cruz de Cristo. Tudo foi na cruz de Cristo. Deus é incrível. Deus é maravilhoso. Adão, ele recebia a visita de Deus. Mas quando Cristo veio, Deus não nos visita. Nós nos tornamos a habitação de Deus. Você tem noção? Você é mais abençoado que Adão. Adão recebia uma visita diária. Você não. Você se tornou a habitação de Deus. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou te falando aqui. Projeta 2 Coríntios 3:18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória nessa imagem, como pelo Espírito do Senhor. Essa palavra descoberto no original significa sem véu e sem lei. Quando você se achega diante de Deus sem a lei, nós somos transformados. Mas quando você se achega diante de Deus com a lei, você vai ser um crente pesado da lei. Pode continuar fazendo as suas campanhas, mas a sua vida não vai ser transformada. O espelho só mostra a realidade, não transforma você em uma pessoa mais bonita, sabia? A lei só mostra o quão pecador nós somos, mas a lei não tem o poder de nos fazer santos. Mas Cristo veio e cumpriu toda a lei. E por conta disso, como diz em Romanos, já não há mais condenação, porque nós estamos em Cristo Jesus. Olha o que esse espelho mostrou! O espelho não tem o poder de transformar. O crente da lei é assim, a água está limpinha, mas tem um pozinho aqui embaixo. Mas quem olha assim, parece que a água está maravilhosa. Aí o que a lei faz? Pega uma colher, mexe a água inteira vai ser contaminada. Nós fomos chamados para sermos transformados por Deus. O trânsito só mostra a lei. O problema só mostra a lei. Mas permita que o Senhor transforme você. Se achega diante de Deus sem o véu. O filho pródigo, ele se achegou diante de Deus com o véu. Eu não mereço esse amor. Eu não mereço o perdão do meu pai. Olha o que eu fiz. Você é muito amado por Deus. Não tente comprar o que não está à venda. Deus quer conquistar o seu coração. Tem casais que a vida inteira eles tentam mudar um ao outro. Você não vai conseguir. Deixa Deus transformar as pessoas. Quantos líderes, eu já falei para aquele irmão, ele não muda. E não vai mudar. Você não é Deus para mudar a vida das pessoas. Descansa. Seja encontrado em um lugar, em um relacionamento de descanso, que nada afeta a paz que você carrega dentro de você. Quantos sentem a graça de Deus aqui nessa manhã? Diga, eu tenho uma mentalidade da abundância de Deus. Oh, Espírito Santo. É tão simples essa palavra. Talvez está com dificuldade de compreender o tanto que Deus te ama. Quando você se achega diante de Deus com R$1.000, sem a lei, você vai olhar para os R$1.000 na ótica da graça, 5 pães e 2 peixes. A ótica muda. Quando você chega diante de Deus com os discípulos que você cuida, na ótica de Deus você começa a olhar de uma forma diferente. Se hoje você quer dizer, Senhor, eu digo sim, para abrir o meu coração, para receber graça de Deus. Eu não mereço, mas o Senhor me amou de tal maneira. Nessas 3 próximos domingos eu vou compartilhar com você sobre muito mais de Deus. E o meu alvo é que você tenha a sua vida completamente marcada. Vá liderar em paz. Vá
vai cuidar dos seus filhos em paz, vai empreender em paz, porque enquanto você está em paz, você está em Cristo. E quando você está em Cristo, o Espírito move através da sua vida. Quero convidar você a ficar de pé.